Atenção! Vai começar agora uma teleaula de processos de fabricação do curso profissionalizante. Este módulo tem um total de 80 aulas. Hoje, você vai assistir à teleaula número 76. Bons estudos! Sabe, no dia a dia da mecânica e da metalurgia, desempenar é a operação de endireitar várias peças, de acordo com a necessidade de cada projeto de construção. Bom, agora a forma como a gente vai desempenar, aí vai depender do material e do produto. Muitas vezes eu preciso trabalhar com uma chapa plana, mas só tenho aqui na minha oficina uma chapa empenada como essa. Aí não tem problema, é só desempená-la com uma prensa, ou manualmente como eu estava fazendo. Esta é a operação que você vai aprender nesta teleaula. Com ela, você vai ter noções básicas dos tipos e processos de desempenamento e quando ele deve ser feito. E se você não quiser perder essa incrível técnica, não saia daí. Nossa teleaula já está começando. Antes de você começar a se aprofundar na técnica do desempenamento, é bom saber que, de uma maneira geral, ele é usado em dois tipos de casos. Para os produtos semi-manufaturados, como as barras, as chapas, os perfis, arames e tubos que apresentam deformações provocadas pelo processo de fabricação, pelo transporte ou até mesmo pela má armazenagem. E o desempenamento também pode ser usado para peças com deformações causadas pelas próprias operações de fabricação. Só que dá para desempenar peças cujos materiais metálicos forem plasticamente deformáveis sob a ação de forças. É o caso dos aços carbono, aços especiais, alumínio, cobre, do zinco, chumbo e da grande maioria das ligas desses metais. Agora, no caso dos ferros fundidos cinzentos, geralmente eles não são desempenáveis, já que eles se quebram com facilidade quando são submetidos a esforços de endireitamento. Sabe como é? Eles não aguentam o tranco que recebem dos diversos tipos de desempenamentos. O desempenamento vai depender muito da espessura e da natureza do material. Ele pode ser feito a frio ou a quente, de modo manual ou mecânico. Estas são as ferramentas usadas no processo manual: martelo, macete, marreta, grifa, além de dispositivos de fixação, como morsa e grampos, e dos dispositivos de apoio, como o cepo. Já no processo mecânico, são usadas máquinas como prensas, calandras, cujos dispositivos exercem a força necessária ao desempenamento dos materiais. Existem 4 jeitos de fazer esse trabalho. O primeiro é o desempenamento por flexão. Entendi, Tito. Quer dizer que o desempenamento por flexão é o contrário da operação de dobramento que a gente estudou. É exatamente isso, Caio. Dá só uma olhadinha aqui, ó. Quando as forças externas de flexão agem sobre o material, fazem com que ele adquira a forma desejada. Exatamente. A outra maneira de se fazer esse serviço é através do desempenamento por torção. O material sofre um giro causado pela aplicação de forças de torção, só que é preciso ultrapassar um pouco o ponto de endireitamento. E você sabe por quê? Acho que é porque o material também tem elasticidade, né? E quando ele sofre uma torção, ele teria que se recuperar elasticamente. Exatamente. Ó, a própria recuperação elástica do material traz ele à posição desejada. Existem ainda outras formas de desempenar materiais tortos, como esse aqui. É o desempenamento por estiramento. Ele acontece pela ação de forças de tração que alongam o material. Sofrendo o alongamento, a secção transversal do material diminui. Esse jeito é bem diferente do desempenamento por chama. Nele se utiliza, em geral, a chama de um maçarico oxiacetilênico como fonte de calor. O problema que essa técnica de desempenamento apresenta é saber exatamente qual é o local do material que deve ser aquecido, já que as dilatações e contrações vão acontecer de qualquer maneira. Todo material metálico que é aquecido passa por uma dilatação proporcional à elevação da temperatura, ou seja, aumenta de volume, da mesma maneira
que sofre uma contração ou ainda diminui de volume quando é resfriado. Isso quer dizer que os fenômenos da dilatação e contração devem ser considerados para que a operação seja bem sucedida. Mas isso só se consegue com a prática. Aliás, ela nos ensina também que em materiais metálicos soldados, o calor usado para o desempenamento não deve nunca ser aplicado no cordão de solda, mas sim no lado oposto. Agora que você já conhece os princípios do desempenamento, fica bem mais fácil entender como desempenar essa tira aqui, por exemplo. A primeira coisa a fazer é descobrir qual o grau de empenamento da tira, ou seja, o quanto ela deve ser desempenada. Para isso, a gente utiliza uma régua de controle, como esta aqui. Lembre-se que a verificação deve ser feita sempre contra a luz. Bom, uma vez feita a verificação, você já pode posicionar a tira sobre o cepo, que já deve ter sido limpo. As marteladas são dadas do centro da tira para as extremidades. Devem ser dadas no sentido do comprimento, com golpes de mesma intensidade, equidistantes entre si alternadamente, para a direita e para a esquerda. Depois dos golpes que você achou que eram necessários, é só verificar a planeza da tira e, se for o caso, repetir a martelagem. Dependendo do tipo de empenamento, da forma da peça e do grau de planeza desejado, você vai usar um dos tipos de martelagem. O primeiro deles é o da martelagem radial. Olha só, Tito, aqui está explicadinho como deve ser feita a martelagem radial. Parte-se do centro da saliência para as bordas da chapa. A cada passada, os golpes vão ficando mais próximos entre si. Ó, Caio, aqui estão explicando a martelagem paralela. Dá uma olhada só. Ela é feita em linhas paralelas, partindo-se da periferia para o centro da saliência. A intensidade das pancadas deve ser maior na periferia da saliência e diminuir à medida em que se aproxima do centro. Ainda tem mais um tipo de martelagem, que é a martelagem concêntrica, Tito. Ela é feita batendo-se o martelo do centro para a periferia da saliência abaulada. As pancadas descrevem trajetórias circulares crescentes. O sistema de desempenamento também pode ser realizado por chama. É um método que se usa no caso de deformações que aparecem principalmente em construções soldadas. Todas as soldas, quando se resfriam, produzem contrações na própria união adjacente. E essas contrações provocam deformações e ondulações na chapa, mesmo estando a grandes distâncias do cordão de solda. Mas as deformações também podem ser provocadas por tensões térmicas, como, por exemplo, no momento de se laminar ou fazer um corte térmico. Só que, na maioria dos casos, a necessidade do desempenamento depende da maneira como a soldagem foi feita. As distorções aparecem de forma mais clara, principalmente nas superfícies pintadas ou esmaltadas. Quanto a mim, eu só posso dizer que o desempenamento por chama é um método muito cômodo e que, em geral, ele dispensa o uso de outros equipamentos, é claro, além desse velho e bom maçarico de aquecimento. Esse método se baseia no princípio de utilizar uma chama o mais quente possível de acetileno e oxigênio, e que essa chama deve aquecer no menor tempo possível uma parte limitada de uma chapa, a mais ou menos 600 graus Celsius. Para você entender melhor o desempenamento por chama, acompanhe a seguinte experiência. Colocando essa barra de aço bem justinha nesse dispositivo, aplicamos uma chama localizada. As partes aquecidas ficam tensionadas, dilatando-se. Mas essa expansão é limitada pelas partes frias ao redor e por esse dispositivo. Agora, resfriando a barra, observamos a contração do material. A barra, que antes estava justinha, agora entra e sai com a maior facilidade. Tito, mas acho que para o serviço ficar sempre da melhor qualidade, a gente devia estudar um pouquinho mais o desempenamento por chama. Tá certo, Caio. Uma das operações mais comuns nos desempenamentos por chama é o desempenamento de perfis. Você sabe como ele é feito? Vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. Vamos lembrar como fazer o desempenamento de perfis em L e T. Ah, já sei! No caso do perfil em forma de L estar empenado deste modo, eu preciso começar com a flecha aquecendo a aleta horizontal do perfil.
até o alinhamento das aletas. Agora, se o perfil estiver empenado deste outro modo, vai ser preciso aquecer as duas aletas, começando em 1 e continuando em 2. Bom, no caso do perfil em forma de T apresentar este tipo de empenamento, eu aqueço somente a aleta horizontal, obtendo assim o desempenamento do perfil. No caso deste outro empenamento, eu aqueço as duas aletas, começando com a aleta horizontal em 1 e continuando em 2. Por fim, se o empenamento for deste tipo, eu aqueço ambas as aletas, mas agora começando pela aleta vertical em 1 e continuando com a horizontal em 2. No seu livro de estudos, você encontra a representação esquemática do desempenamento de perfis em I, como esse aqui, e em U, como esse outro. Agora que você já aprendeu toda a base do desempenamento, que tal dar uma boa revisada e deixar a matéria com tudo em cima? E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu que a operação de desempenamento é muito útil na área mecânica e metalúrgica. Viu que existem 4 tipos de desempenamento. E ainda ficou sabendo como desempenar uma peça. Viu as diversas formas de se fazer a martelagem em uma peça e como fazer o desempenamento de alguns tipos de perfis. Bom, e para você não ficar com nenhuma dúvida, o melhor que você tem a fazer é pegar o seu livro de estudos e resolver todos os exercícios que há nele. É, o melhor jeito de você checar tudo que você aprendeu e gravar bem toda a matéria. Exatamente. E não deixe para depois, porque na próxima teleaula o assunto muda. Até lá. Tchau. Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.